Imagine, por um momento, o peso da liderança caindo sobre você. Você é o pastor de mais de 1 bilhão de almas, uma figura de proa cujas decisões reverberam não apenas no cenário religioso, mas também na complexa tapeçaria da política global. Cada dia apresenta uma nova série de desafios, testando os limites da sua fortaleza física e mental. Agora, combine esta imensa responsabilidade com a invasão implacável da idade e da enfermidade, as dores persistentes, a mobilidade limitada, a fragilidade inegável que surge com a passagem do tempo. Esta é a realidade vivida pelo Papa Francisco, um homem de 88 anos, que atravessa atualmente aquele que poderá ser o capítulo mais exigente do seu pontificado. Ao longo dos últimos anos, uma série de incidentes preocupantes pontuaram o seu reinado, relativos a quedas, múltiplos procedimentos cirúrgicos e uma dependência cada vez maior de uma cadeira de rodas para cumprir a sua agenda exigente. Estes sinais visíveis de declínio levantam naturalmente a questão: estamos a aproximar-nos do fim do mandato do Papa Francisco, talvez até testemunhar o prelúdio de uma renúncia papal? Ou será que o seu compromisso inabalável com a sua missão sagrada, alimentado por um profundo sentido de dever, continua a ser um farol inabalável pelas provações que enfrenta? Circulam sussurros, levando-nos a ponderar: estará o Vaticano a reter informações cruciais sobre a verdadeira extensão das lutas de saúde do Papa? O que se desenrola por trás dos muros sagrados do Vaticano, longe dos olhos do público? Permaneça conosco até o final desta exploração, pois os insights que estamos prestes a compartilhar poderão remodelar fundamentalmente a sua perspectiva sobre a trajetória futura do Papa Francisco e da Igreja Católica Romana. Antes de nos aprofundarmos, estamos ansiosos para ouvir sua perspectiva. Você acredita que o Papa Francisco deveria considerar renunciar devido ao declínio de sua saúde, ou ele deveria perseverar em seu papel até o fim? Compartilhe suas ideias na seção de comentários abaixo. E se você achar esta exploração instigante, mostre seu apoio curtindo este vídeo. Seu envolvimento nos permite continuar trazendo conteúdo atraente e relevante. A trajetória da saúde do Papa Francisco tem sido motivo de preocupação crescente desde que ascendeu ao papado em 2013. Desde o início, o Papa Francisco sinalizou um afastamento da tradição, demonstrando que a sua liderança seria caracterizada por um ethos diferente. Ele notoriamente evitou as armadilhas opulentas do Palácio Apostólico, optando por uma residência mais modesta. Ele cultivou uma personalidade acessível e identificável, conquistando milhões de seguidores fiéis em todo o mundo. No entanto, apesar da sua popularidade e abordagem progressista, o seu bem-estar físico tornou-se uma fonte inegável de ansiedade e especulação nos últimos anos. As primeiras indicações claras da sua fragilidade crescente surgiram em 2020, quando o Papa sofreu um grave ataque de ciática. Esta condição agonizante afeta a coluna vertebral e a delicada rede de nervos que se estende pelas pernas, causando dor intensa e desconforto debilitante. A dor foi tão insuportável que ele foi forçado a cancelar vários eventos importantes, incluindo a tradicional missa de Ano Novo daquele ano. Num raro momento de vulnerabilidade, Francisco confessou que não desejaria tal dor a ninguém, uma admissão pouco característica de um líder normalmente reservado quando discute a sua condição física pessoal. Infelizmente, isto foi apenas um prelúdio para os desafios que estavam por vir. No ano seguinte, em 2021, o Papa foi submetido a uma significativa operação ao cólon, uma intervenção delicada e potencialmente arriscada. O procedimento, que durou aproximadamente 3 horas, envolveu a remoção cirúrgica de uma parte do cólon. O período de convalescença que se seguiu foi longo, exigindo uma internação hospitalar de 11 dias. O Vaticano divulgou declarações afirmando o sucesso da operação, mas tanto especialistas médicos como observadores começaram a questionar se o Papa seria capaz de manter o ritmo exigente e o calendário rigoroso que a sua posição exigia. Em 2022, a situação piorou visivelmente. A dor crónica no joelho direito intensificou-se dramaticamente, evoluindo para um dos obstáculos físicos mais significativos que enfrentou. Inicialmente, Francisco tentou controlar a dor com o auxílio de uma bengala. No entanto, rapidamente se tornou evidente que era necessária uma solução mais substancial, levando-o a depender cada vez mais de uma cadeira de rodas. Durante inúmeras aparições públicas, foi frequentemente visto sendo assistido por seus assessores e, em diversas ocasiões, não conseguiu levantar-se para cumprimentar os peregrinos que se reuniam para vê-lo. Foi durante este período que os rumores de uma potencial demissão ganharam força significativa, alimentados por preocupações sobre as suas lutas visíveis. Apesar destas dificuldades crescentes, o Papa Francisco permaneceu firme no seu compromisso com os seus deveres, recusando-se a restringir as suas atividades. Em julho de 2023, ele foi submetido a outro procedimento cirúrgico, desta vez para tratar uma hérnia incisional. Esta intervenção foi considerada necessária para remover tecido cicatricial, uma complicação comum a indivíduos submetidos a múltiplas cirurgias abdominais. Lamentavelmente, os desafios de saúde continuaram a aumentar. Em dezembro de 2024, um novo incidente aumentou ainda mais as preocupações dentro do Vaticano e entre os fiéis. O Papa sofreu uma queda em sua residência no Vaticano, resultando em um hematoma perceptível no antebraço direito.
O que tornou este acontecimento particularmente alarmante foi o facto de ter ocorrido poucas semanas depois de um incidente semelhante, no qual ele magoou o queixo numa outra queda. Embora felizmente ele não tenha sofrido nenhuma fratura, ele foi obrigado a usar uma tipoia de apoio como medida de precaução. Como se estes incidentes não fossem suficientemente alarmantes, o Natal de 2024 trouxe mais um revés. Francisco foi atingido por uma forte constipação, forçando-o a cancelar compromissos públicos pela primeira vez no seu pontificado. Durante a missa da meia-noite, membros observadores da congregação notaram algo novo: o Papa usava um aparelho auditivo, detalhe nunca antes visto. Esta observação ampliou ainda mais os rumores já circulantes em torno do declínio de sua saúde. Depois veio janeiro de 2025, quando o Vaticano confirmou mais uma queda, desta vez resultando em hematomas visíveis no rosto do Papa. Apesar destes repetidos contratempos e do óbvio desgaste físico que estavam a causar, ele continuou notavelmente a cumprir o seu exigente calendário, demonstrando um extraordinário grau de resiliência face às adversidades. A questão paira no ar, debatida tanto entre especialistas do Vaticano como entre o clero: irá o Papa Francisco seguir os passos de Bento XVI e apresentar a sua demissão? Face aos crescentes desafios físicos, as especulações sobre a sua futura liderança são abundantes. Ele está se preparando para renunciar ao papado ou pretende permanecer no comando até os seus últimos dias? Estaremos prestes a testemunhar outra renúncia papal, um fenómeno praticamente inédito durante séculos antes da decisão inovadora de Bento XVI. A escolha de Bento XVI, vista por muitos como um ato de coragem, redefiniu o papado ao demonstrar que um Papa poderia renunciar se sentisse incapaz de liderar eficazmente a Igreja. Mas e Francisco? Embora tenha abordado a possibilidade em várias entrevistas, afirmando consistentemente que não tem intenção de se demitir, a menos que a sua saúde o torne completamente incapaz de governar, certas ações recentes alimentaram especulações de que ele está a lançar as bases para uma transição. O anúncio da sua visita a Aquila, Itália, em agosto de 2024, despertou particularmente interesse. O que torna este local tão significativo? Aquila é onde residia o Papa Celestino V, o mesmo Papa que abdicou do papado em 1294. Será isto apenas uma coincidência ou um sinal subtil de que Francisco está a contemplar um caminho semelhante? Para aumentar a intriga, ele convocou um consistório no mesmo mês para nomear 21 novos cardeais, um movimento estratégico por si só. Destes novos cardeais, 16 têm menos de 80 anos, o que os torna elegíveis para participar no conclave para eleger o próximo Papa. Esta manobra sugere que Francisco está a moldar ativamente a trajetória futura da Igreja, escolhendo a dedo líderes que se alinhem com a sua visão progressista. Tudo isso aponta inequivocamente para uma renúncia iminente. A resposta permanece indefinida, mas os sinais estão inegavelmente a tornar-se mais pronunciados. Convidamos você a compartilhar sua perspectiva. Você acredita que o Papa Francisco está se preparando para renunciar, ou você acha que ele perseverará até que sua saúde simplesmente não lhe permita continuar? As suas ideias são inestimáveis à medida que refletimos sobre este momento potencialmente crucial na história da Igreja. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Estamos ansiosos para ouvir suas opiniões. Se o Papa Francisco de facto renunciasse, que implicações isso teria para o futuro da Igreja Católica? Estaríamos preparados para testemunhar uma redefinição monumental da estrutura de poder do Vaticano, ou serão estas apenas especulações alimentadas por preocupações sobre a sua saúde? Historicamente, as renúncias papais são extremamente raras. Antes da decisão de Bento XVI em 2013, Celestino V foi o último pontífice a renunciar às suas funções, um intervalo impressionante de mais de 700 anos. Durante séculos, a tradição inabalável sustentou que um Papa serviria até a morte. No entanto, a saída de Bento XVI quebrou este precedente, tornando a situação atual de Francisco ainda mais convincente. Com a nomeação de novos cardeais, muitos observadores sentem que a sua saída é inevitável. Os seus movimentos estratégicos dentro do Vaticano deixam claro que ele está a preparar ativamente o seu legado. Isto levanta a questão inevitável: ele está preparando o terreno para deixar o cargo. Supondo que Francisco renunciasse, como se desenrolaria a sucessão? Ao contrário da situação em 2013, quando a Igreja estava largamente despreparada para o conceito de um Papa emérito, o panorama mudou agora significativamente. Isto levanta uma questão complexa: será que ter dois antigos Papas vivos criaria potenciais divisões dentro da Igreja? Acrescentando outra camada de complexidade, as próprias declarações de Francisco muitas vezes parecem contraditórias. Embora tenha reconhecido a possibilidade de demissão em entrevistas, afirma que não tem intenção de renunciar a menos que a sua saúde torne impossível governar. No entanto, noutras ocasiões, ele sugeriu essa possibilidade, alimentando a especulação. Sua recente autobiografia, publicada em janeiro de 2025, acendeu ainda mais os rumores. Numa passagem particularmente marcante, Francisco escreve: "O corpo impõe limites, mas o espírito deve permanecer inabalável."
Esta declaração foi interpretada de formas opostas. Alguns acreditam que sinaliza a sua intenção de permanecer no cargo até ao seu último suspiro, enquanto outros veem-na como uma aceitação das suas limitações e uma vontade de ceder quando chegar a hora. O que permanece certo é que Francisco já não possui o mesmo vigor dos seus primeiros anos. Seu corpo está falhando e suas limitações físicas são cada vez mais aparentes. Agora, imagine os desafios de liderar a maior instituição religiosa do mundo enquanto enfrentamos dores crónicas, problemas de mobilidade e uma agenda implacável que exige presença constante. Adicione a isto as pressões políticas internas dentro do Vaticano, onde nem todos abraçam a sua agenda progressista. Francisco carrega um fardo imenso sobre os ombros. Embora tenha deixado claro que a sua missão transcende a sua condição física, a questão permanece: até que ponto ele pode sustentar isso? O tempo pode revelar-se um adversário implacável, uma realidade da qual o próprio Papa parece estar perfeitamente consciente. Por outro lado, a intrincada dinâmica dentro do próprio Vaticano poderia desempenhar um papel decisivo. Embora muitos cardeais apoiem a sua liderança, uma facção conservadora opõe-se às suas reformas, acreditando que a sua renúncia abriria a porta para uma mudança de direção para a Igreja. Se Francisco renunciasse agora, a sua missão seria considerada incompleta ou ele já conseguiu o suficiente para garantir o impacto duradouro das suas reformas? A resposta depende de como ele deseja ser lembrado pela história. Se permanecer no cargo até à sua morte, será lembrado como um dos papas mais resilientes da história. Se renunciar, solidificará a ideia de que um papa pode renunciar quando sentir que já não possui forças para continuar. Independentemente da sua decisão, o impacto será profundo. A Igreja Católica, com os seus 1,3 mil milhões de fiéis, passará por uma transição que poderá moldar o curso do catolicismo nas gerações vindouras. Portanto, sua opinião é inestimável. Você acredita que Francisco deveria renunciar para preparar o caminho para um novo líder, ou deveria permanecer no cargo até o fim, apesar dos desafios? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo, enquanto aguardamos ansiosamente sua perspectiva sobre este momento histórico. Lembre-se, a história do Papa Francisco ainda está em desenvolvimento e os próximos capítulos podem trazer surpresas imprevistas para o mundo.